Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Feliz sábado a todos vocês. Espero que tenham uma boa semana, um sábado abençoado por Deus. Chegou o momento de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já estão por aí com uma Bíblia, uma canetinha com papel para anotar a passagem, mas primeiro vamos pedir a Deus que nos dá sabedoria através de uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado ao Senhor porque nos dá a oportunidade nesse seu santo dia nós poder ouvir a voz do Senhor através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo de roda nos conduzindo, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Pedimos que o Senhor abençoe todos que estão estudando, todos que estão ouvindo e nos dá entendimento dos altos céus. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês já podem pegar a Bíblia de vocês e abrir no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Ou quiser anotar a passagem, fica tranquilo, né? O importante é nós ouvir a voz de Deus e pedir a Ele que nos dá sabedoria, que o Espírito Santo nos conduz e nós aprendemos aquilo que Deus quer que nós aprendemos, né? Aqui nos fala assim: para que fim é recebida a graça de Cristo? Para que fim nós recebemos a graça de Jesus Cristo? Qual a finalidade disso? Aqui em Romanos, então, ele nos fala para que o fim, então, de recebido a graça de Cristo. Fala, por intermédio de que viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência e por fé entre todos os gentios. Por fé entre todo gentil e todo o povo. Hoje já tem tudo. Obediência. A primeira coisa que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus através da fé e obediência. Porque se nós não tiver obediência naquilo que Deus quer conduzir nós no caminho, nos orientando, então nós acabamos desviando. A fé é a chave de tudo. A fé é misturada com obra, com obediência. Então, as tentações, os problemas vêm acontecer. Na vida de qualquer um, vai acontecer, às vezes, um probleminha, parece um desânimo. Aí que entra a fé firme, a fé genuína, a obediência. A pessoa, se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, quando Deus pede para ele deixar seus familiares, seus parentes, a casa dos seus pais e sair sem destino, orientado por Deus, porque ele não sabia para onde ele era conduzido. Deus que foi dando orientação para ele até colocar ele em Canaã, mas por ele mesmo ele não sabia. Por que ele foi então? Obediência. Ele obedeceu à voz de Deus e teve fé naquilo que Deus estava falando com ele. É o que nós precisamos também, é obediência, né? Através da obediência, através da graça. Então nós recebemos isso de Deus, para nós poder saber transmitir para outras pessoas e para a nossa própria vida. No livro de Filipenses, agora você vai no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Que exemplo de obediência nos deu Cristo? Qual é o exemplo, então, que Cristo nos deu de obediência? Aqui em Filipenses fala, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele se humilhou, ele sendo o dono de tudo, sendo o que criou esse planeta, que fala assim, que no começo o mundo era vazio e sem forma, o Espírito de Deus bailava sobre ele ou andava sobre ele, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Ele é o dono de tudo isso daqui. Mas o pecado entrou, então precisava vir pagar a nossa dívida. A dívida muito grande, porque Deus tinha falado que o salário do pecado, morte. Então precisava vir Jesus aqui. E o que ele veio aqui? Se humilhou. Ele se humilhou. Obediência ao Pai, fé firme naquilo que o Pai falou para ele fazer, para ele conduzir, e se humilhou.
a chegar a ponto de morrer por mim e por vocês. Mas fala, mas foi lá no passado. Não, foi por nós. Lembra que um dia desse eu falei que na oração dele, no livro de João, capítulo 17, ele falando para o pai dele, ele falou, pai, eu oro não só por isso, mas todos aqueles que creem em mim. Você crê em Jesus? Lá, quando ele esteve nesse mundo, ele já orava por você. E ele falou que é a vontade dele que nós estejamos um dia junto com ele, igual ele está com o pai. Então, obediência. Uma das coisas, obediência. A obediência, recebemos a graça através da fé e trabalhamos, que a graça e a obra andam junto. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, vocês podem ir lá agora no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, fala, a custa de que aprendeu ele a lição de obediência. Qual foi o custo que aconteceu isso para ele? Foi um custo muito caro, assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas as coisas que sofreu. Obediência, sendo filho de Deus, ele aprendeu através do sofrimento, humilhado, maltratado. Para começar, o nascimento dele já foi um nascimento de humilhação. Ninguém abriu a porta de uma casa, nem no hospital, ninguém abriu para ele nascer num lugar aconchegante, um bercinho, uma cama. Ele já foi humilhado ali. O lugar foi um homem que falou, a única coisa que eu tenho é aquele barracão lá onde eu trato das criações. Se vocês quiserem ficar lá. O berço dele, sendo dono de tudo, foi um coxo, onde colocava a comida. Então, desde o nascimento dele, ele foi humilhado. Mas quando João fala aqui que recebeu uma graça por obediência, o apóstolo João ele fala assim, o apóstolo Paulo, ele fala, afirma que a sua missão apostólica originou sendo a própria de Cristo, não do homem. O apóstolo Paulo aqui, então, ele fala que o chamado dele também foi através de Cristo, não por homem. Então, aqui em Romanos 1, o apóstolo ele nos fala isso daí. E aqui nos fala então da humilhação que Cristo passou. Você já foi humilhado por alguma pessoa? Às vezes a gente é humilhado. Alguém olha na gente com, vamos pôr assim, um rabinho de olho, com rejeição, com humilhação. Não se preocupa com isso não, meu irmão. Não se preocupa. O Papai do Céu não te humilha. Ele quer você de braços abertos para receber você. Às vezes as pessoas rejeitam, mas Deus não rejeita. No livro ainda de Romanos, capítulo 5, versículo 9, para que se tornou Cristo o autor da salvação. Então, da humilhação dele, o que ele sofreu, ele tornou o autor da salvação. É aquele então, em Romanos 5, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos aqueles que obedecem a Jesus, ele tornou o autor da salvação. Porque se você não tiver fé, você não acreditar que ele esteve aqui para nos dar o direito da salvação, esse estudo que nós estamos fazendo não tem sentido. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro onde mostra o que Cristo passou, a proposta dele para cada um dos filhos, para nos dar o direito da salvação. Mas isso você precisa ter fé. Para isso você precisa crer. E uma fé que não deixa você desviar do caminho de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Fala assim, até que ponto devemos chegar a essa obediência? Até que ponto, então, nós devemos chegar a essa obediência? Aqui em Coríntios, então, ele nos vai dar a resposta, até que ponto nós devemos chegar à obediência. E aqui ele fala assim, e toda estivesse que se levantar contra o conhecimento
de Deus, levantando cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Se nós tivermos de levantar nosso pensamento, todo o nosso pensamento, como sobre a Deus, através da obediência de Cristo. Cristo foi obediência ao Pai. Ele, como Deus, durante o dia, ele pregava o Evangelho, ele curava as pessoas, e à noite ele deixava os discípulos no lugar, ele se retirava um pouquinho, sozinho, para eles recarregar as baterias para o outro dia. Ali ele ia conversar com o Pai, fazer a oração, ter a orientação de Deus, para ele poder, que a carga era muito pesada. A carga sobre ele era muito pesada desse planeta Terra. Ele querendo mostrar para o povo que não era assim, anda nos meus caminhos, obedeça, não faz coisa errada, orientando, e muitos zombavam, criticavam, duvidava que ele era filho de Deus. Mas aqueles que via ele e tinha fé e aceitava a pregação do Evangelho, então a multidão foi chegando, muitos pela fé, outros porque recebia a cura e outros vinham ali para zombar. Portanto, quando ele foi crucificado, em antes que teve a fazer a oração ali no jardim, o suor dele se tornou em sangue, de tanto pesado que estavam os nossos pecados sobre ele, né? Então aqui ele fala assim, que levando cativo todos os pensamentos e obediência de Cristo. Cativo, o que significa a palavra cativo? Cativeiro, preso, né? Ser preso nas coisas do mundo, preso muitos são presos no orgulho, outros são presos na maldade, outros são presos na cobiça, outros são presos no pecado de fazer as coisas para poder fazer o próximo sofrer. Agora no livro de Atos, capítulo 6, no versículo 7. Atos, capítulo 6, versículo 7. Que efeito teve sobre os ouvintes a pregação do apóstolo? Teve efeito a pregação do apóstolo? Porque às vezes muito assiste uma pregação, pode ser de um padre, de um bispo, de um sacerdote, de um pastor, de um ancião, de um leigo. E qual é o efeito que tem ao estudar a Escritura? Mas dentro que a pregação esteja dentro da Escritura, dentro da palavra de Deus. Não é a pessoa fazer a pregação por ela mesma, sem a orientação do Espírito Santo e sem a Escritura. Tem que fazer, então, dentro da Escritura, dentro daquilo que Deus deixou para nós transmitir. Porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo dentro da Escritura, que é a palavra de Deus. Então, lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 7, fala: que efeito teve sobre os ouvintes a pregação do apóstolo? Então, vamos ver qual é o efeito que teve. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha, que poder do Evangelho de transformar a pessoa. Crescia, multiplicava, né? Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava os números dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, assim, obediência à fé. Foi isso que Abraão fez, obedeceu. Foi isso que Abraão aceitou a orientação de Deus. A promessa de Deus dele ter um filho foi concretizada. Deus pediu o filho para ele, ele não negou. Chegou no ponto que Deus falou: não faça nada com o menino. E falou: vai se tornar uma grande nação, como as estrelas do céu, como as areias da praia, que ninguém pode contar. Vê o mundo como é que é cheio de gente, todos filhos de Deus. Muitos são filhos desobedientes, aqui é filho pródigo. E muitos filhos pródigos estão voltando através da fé, da pregação do Evangelho, como aquele filho voltou para a casa dos seus pais. O meu desejo é que nós aprendemos junto e obedecemos a palavra de Deus através da orientação do Espírito Santo,
Fé firme, meus irmãos, segura na fé. Que Deus abençoe a cada um.